Se eu tocar bem, vocês me dão comida? O idoso perguntou tremendo. Os jurados riram cruelmente, até ele abrir a boca e cantar. O que aconteceu depois mudou milhões de vidas. O estúdio do programa Estrelas do Brasil fervilhava com a energia típica de uma gravação ao vivo. Luzes brilhantes cortavam o ar, câmeras se posicionavam estrategicamente e a plateia conversava animadamente esperando mais uma noite de entretenimento. Era mais um episódio comum de um dos programas de talentos mais assistidos do país, onde sonhos se realizam ou se despedaçam em questão de minutos. Ninguém poderia imaginar que aquela noite seria diferente de todas as outras. Atrás do palco, na área de espera dos participantes, um homem de 70 e poucos anos segurava uma guitarra como se ela fosse seu bem mais precioso. Benedito Silva tinha cabelos completamente brancos, mãos marcadas pelo tempo e uma expressão que misturava nervosismo com uma determinação silenciosa. Suas roupas eram simples, limpas, mas visivelmente antigas, e contrastavam drasticamente com a produção impecável do programa. A guitarra que carregava também contava uma história. O verniz estava desgastado em alguns pontos. Havia pequenos arranhões que mostravam anos de uso, mas o instrumento parecia ter sido cuidado com carinho absoluto. Benedito a afinava pela 10ª vez, não porque precisasse, mas porque seus dedos trêmulos precisavam de algo familiar para se acalmar. Próximo participante, Benedito Silva, anunciou uma assistente de produção que mal olhou para ele. A jovem Carla estava acostumada com todo tipo de participante, mas aquele senhor a fez pausar por um segundo. Havia algo na postura dele que chamava a atenção, uma dignidade silenciosa que contrastava com sua aparência humilde. Benedito respirou fundo, murmurou algo que parecia uma oração e seguiu pelos corredores que levavam ao palco. A cada passo, o barulho da plateia ficava mais alto, as luzes mais intensas, a realidade mais assustadora. Fazia décadas que não se apresentava para uma audiência tão grande, e nunca na televisão nacional. Quando pisou no palco, o burburinho da plateia diminuiu gradualmente. Não era o silêncio respeitoso que grandes artistas recebem, mas aquela curiosidade mista com estranheza que surge quando algo foge do esperado. Algumas pessoas na plateia já começavam a sussurrar entre si. Outras discretamente pegavam os celulares para gravar o que prometia ser uma situação inusitada. Na mesa dos jurados, 3 personalidades conhecidas do mundo artístico observavam a cena com expressões variadas. Marcelo Santos, cantor famoso e conhecido por seu senso de humor ácido, já esboçava um sorriso irônico. Sandra Oliveira, ex-cantora e atualmente empresária musical, ajeitava os óculos para ver melhor aquela figura incomum. Cristiano Mendes, produtor musical respeitado, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam ceticismo. "Boa noite", disse Benedito no microfone, sua voz soando mais firme que ele esperava. "Meu nome é Benedito Silva, tenho 73 anos e vim de uma cidade pequena no interior." A apresentadora Amanda Costa, profissional experiente acostumada a conduzir o programa com elegância, se aproximou com seu sorriso televisivo. "Olá, Benedito, que prazer tê-lo aqui. Conte para nós o que o trouxe ao Estrelas do Brasil." Benedito olhou para a guitarra em suas mãos, depois para a plateia e finalmente para os jurados. Havia algo que precisava perguntar, algo que vinha ensaiando durante toda a viagem até a capital, mas que agora parecia mais difícil de falar. "Bem", ele começou, a voz hesitante. "Eu queria saber, se eu tocar bem para vocês, vocês me dão um prato de comida?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém no estúdio sabia como reagir. A pergunta era tão inesperada, tão genuinamente inocente, que pegou todos de surpresa. Benedito não estava brincando. Sua expressão séria deixava claro que aquela pergunta vinha do coração. Foi Marcelo quem quebrou o silêncio com uma gargalhada alta e descontrolada. "Comida? Senhor, o senhor acha que aqui é restaurante? Isso aqui é um programa de televisão, não um abrigo." A risada de Marcelo foi como um sinal para que outros na plateia começassem a rir também. Não era uma risada maldosa no início, mas uma reação de surpresa. Mas rapidamente se transformou em algo mais cruel quando Sandra se juntou aos comentários. "Benedito,
Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor sabe onde está? Sabe que tipo de programa é este? Aqui é para artistas profissionais, pessoas que querem fazer carreira musical. Cristiano balançou a cabeça, claramente desconfortável com a situação. Senhor, com todo respeito, mas o senhor realmente acha que tem o que é preciso para estar neste palco? Olhe ao seu redor. Veja a produção, as luzes, as câmeras. Isso aqui é televisão nacional. As palavras dos jurados começaram a ecoar pela plateia. E o que era curiosidade rapidamente se transformou em algo mais cruel. Pessoas começaram a comentar entre si. Algumas riram abertamente. Outras gravavam vídeos esperando que a situação se tornasse viral pelos motivos errados. Olha a guitarra dele, sussurrou alguém na primeira fila alto o suficiente para ser ouvido. Parece que pegou no lixo. Aposto que nem sabe tocar direito, comentou o outro. Veio aqui só para aparecer na TV. Benedito sentia cada palavra como uma punhalada. Suas mãos começaram a tremer mais visivelmente, e por um momento ele olhou para a saída lateral do palco, considerando simplesmente ir embora. Havia imaginado muitos cenários para aquele momento, mas não havia preparado seu coração para tamanha frieza. Marcelo, percebendo que tinha a atenção de todos, decidiu continuar. Senhor Benedito, vou ser sincero com o senhor. O senhor parece uma pessoa muito simpática, mas isso aqui não é lugar para... Bem, para pessoas na sua condição. Que condição? Benedito perguntou, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Ora, senhor, Sandra se intrometeu. Olhe para o senhor, olhe para nós. Vê a diferença? Aqui é para profissionais, para pessoas que dedicaram a vida inteira à música. A câmera captava cada expressão de Benedito, cada tremor em suas mãos, cada momento de hesitação. Na mesa de direção, o produtor executivo Roberto Almeida fazia sinais para a equipe, claramente desconfortável com o rumo que a situação estava tomando. Aquilo não estava no roteiro. Benedito fechou os olhos por um momento. Na sua mente, ouviu uma voz doce dizendo: Vovô, você promete que vai tentar? Promete que não vai desistir? Era a lembrança que o tinha trazido até ali. A razão pela qual havia juntado dinheiro durante meses para a passagem de ônibus até a capital. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente em sua postura. A humilhação ainda estava lá, mas por baixo dela havia uma determinação que ninguém no estúdio esperava ver. Eu prometi para alguém muito especial, ele disse, sua voz ganhando firmeza, que ia tentar uma última vez. E uma promessa é uma promessa. Cristiano suspirou audível. Senhor, o senhor está perdendo tempo, nosso e seu. Por que não vai para casa e... Por favor, Benedito o interrompeu. E havia algo na forma como disse aquela palavra que fez até Marcelo parar de rir. Só uma música. Só uma música. E se vocês não gostarem, eu vou embora e nunca mais incomodo ninguém. Amanda Costa, que havia ficado em silêncio observando a tensão crescer, percebeu que tinha uma decisão a tomar. Como apresentadora, sabia que momentos assim podiam se tornar televisão marcante, para o bem ou para o mal. Benedito, ela disse suavemente, o senhor tem certeza que quer continuar? Não se sinta obrigado. Tenho certeza, ele respondeu, ajustando a correia da guitarra. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. A plateia estava dividida. Alguns sentiam pena do senhor e queriam que ele tivesse sua chance. Outros estavam claramente esperando um fracasso que pudesse virar meme nas redes sociais. Os jurados trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente sobre como proceder. Muito bem, Sandra disse finalmente, cruzando os braços. Uma música, mas quando terminar, esperamos que entenda que este não é lugar para o senhor. Benedito assentiu, posicionou os dedos nas cordas da guitarra velha e pela primeira vez desde que subiu no palco, sorriu. Não era um sorriso forçado ou nervoso. Era o sorriso de alguém que finalmente ia poder mostrar quem realmente era. O estúdio inteiro aguardava, a maioria esperando um constrangimento público, alguns torcendo para que o idoso surpreendesse a todos. Benedito respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e se preparou para tocar a primeira nota. Ninguém ali poderia imaginar que nos próximos minutos aquele homem humilde ia transformar não apenas sua própria vida, mas tocar o coração de milhões de pessoas ao redor do país. A música estava prestes a começar,
e com ela, uma das histórias mais inspiradoras que a televisão brasileira já havia presenciado. O silêncio que tomou conta do estúdio Estrelas do Brasil era carregado de expectativa. Benedito Silva ajustou a posição da guitarra velha, seus dedos encontrando as cordas com uma familiaridade que surpreendeu até ele mesmo. Havia tanto tempo desde a última vez que tocou para uma plateia grande, mas seus dedos ainda lembravam exatamente onde cada nota morava. A câmera principal focou em suas mãos, enquanto ele fazia os últimos ajustes no instrumento. O que ninguém esperava era a precisão com que ele manuseava a guitarra. Não havia hesitação, não havia nervosismo nos movimentos. Era como se aquele instrumento velho fosse uma extensão natural do seu corpo. Marcelo Santos, o jurado que havia rido mais alto minutos antes, se inclinou para a frente na cadeira, ainda com um sorriso zombeteiro nos lábios. "Vamos ver no que isso vai dar", ele murmurou para Sandra, alto o suficiente para ser captado pelos microfones. "Aposto que ele nem consegue tocar 3 acordes direito." Sandra Oliveira ajustou os óculos e cruzou os braços, mantendo a expressão cética. Sua experiência na indústria musical havia lhe ensinado a identificar talento rapidamente, e nada no visual de Benedito sugeria que ele seria diferente dos milhares de candidatos sem preparo que passavam pelo programa todo ano. Cristiano Mendes, o mais técnico dos 3 jurados, observava com atenção profissional. Diferente dos colegas, ele estava prestando atenção nos detalhes, como Benedito segurava a guitarra, como posicionava os dedos, como testava discretamente a afinação. Havia algo ali que não se encaixava com a imagem de amador que todos haviam formado. "Quando quiser, Benedito", disse Amanda Costa, a apresentadora, tentando manter o tom encorajador apesar do clima tenso que havia se instalado no estúdio. Benedito respirou fundo, fechou os olhos por um instante e tocou a primeira nota. O som que saiu da guitarra velha cortou o ar do estúdio como uma lâmina afiada. Não era o som amador e desafinado que todos esperavam. Era uma nota clara, limpa, tocada com precisão técnica que fez Cristiano endireitar na cadeira imediatamente. A segunda nota veio em seguida, depois a terceira, e em poucos segundos Benedito estava executando uma introdução musical complexa que revelava anos, talvez décadas de experiência. Seus dedos dançavam pelas cordas com uma agilidade surpreendente para alguém da idade dele, criando melodias que ecoavam pela acústica perfeita do estúdio. Na plateia, as primeiras risadas começaram a morrer. As pessoas que estavam filmando com os celulares, esperando flagrar um momento constrangedor, perceberam que algo estava diferente. Algumas baixaram os aparelhos, outras continuaram gravando, mas agora por um motivo completamente diferente. "Espera aí", sussurrou uma mulher na segunda fila para o marido. "Ele sabe tocar de verdade." O sorriso zombeteiro no rosto de Marcelo começou a vacilar. Como músico profissional, ele reconhecia técnica quando ouvia, e o que Benedito estava fazendo não era brincadeira de amador. Era música de verdade, tocada por alguém que claramente dominava o instrumento. Sandra descruzou os braços e se inclinou para a frente, prestando atenção de verdade pela primeira vez desde que Benedito subiu no palco. O arranjo que ele estava tocando era sofisticado, cheio de nuances e variações que apenas músicos experientes conseguem executar. Na mesa de direção, o produtor Roberto Almeida gesticulava para os cameramen focarem mais nas mãos de Benedito. Aquilo estava se transformando em algo especial, e ele tinha experiência suficiente para reconhecer quando um momento de televisão única estava acontecendo na sua frente. Benedito continuava tocando, completamente absorto na música. Era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido, e só existisse ele, a guitarra, e a melodia que fluía de seus dedos como água cristalina. Seu rosto, que minutos antes mostrava nervosismo e humilhação, agora estava tranquilo, quase sereno. A música que ele escolheu não era conhecida do grande público, mas tinha uma qualidade hipnotizante. Era uma composição que misturava a técnica clássica com elementos populares, criando algo que tocava diferentes gerações ao mesmo tempo. Alguns músicos na plateia começaram a reconhecer a complexidade do que estava sendo executado. "Meu Deus", murmurou Cristiano para si mesmo, mais alto o suficiente para ser ouvido. "Esse homem é um virtuose." A transformação no estúdio era visível.
O que havia começado como zombaria estava se transformando gradualmente em respeito. As pessoas pararam de conversar entre si e começaram a realmente escutar. O barulho de fundo típico de gravações diminuiu até quase desaparecer. Benedito chegou a uma passagem particularmente difícil da música, onde os dedos precisavam se mover em velocidade impressionante pelas cordas mais agudas da guitarra. Era o tipo de trecho que separava amadores de profissionais. Ele executou perfeitamente, sem hesitação, seus dedos velhos mostrando uma agilidade que deixou até os técnicos de som impressionados. Sandra virou para Marcelo com uma expressão de quem estava reavaliando completamente a situação. "Você está vendo isso?" Ela sussurrou. "Estou vendo", Marcelo respondeu, e pela primeira vez sua voz não tinha nenhum traço de ironia. "Estou vendo e não estou acreditando." Amanda Costa, que havia conduzido centenas de audições ao longo de sua carreira, sabia que estava presenciando algo raro. Seus instintos de comunicadora lhe diziam que aquele momento ia marcar o programa para sempre, independentemente do que acontecesse a seguir. Na plateia, uma transformação silenciosa estava acontecendo. Pessoas que minutos antes riam agora estavam com os olhos fixos no palco. Algumas com expressões de surpresa genuína, outras claramente emocionadas pela beleza da música que estava sendo executada. Um jovem músico na terceira fila virou para o amigo e sussurrou: "Cara, esse cara é melhor que muito músico famoso que eu conheço. Como é que ninguém sabe quem ele é?" Benedito se aproximava do final da introdução instrumental. E todos no estúdio perceberam que algo maior estava por vir. A maneira como ele construía a música, como preparava cada passagem, indicava que aquilo era apenas o começo. A guitarra velha, que minutos antes havia sido motivo de piada, agora soava como um instrumento mágico nas mãos certas. Cada nota parecia ter vida própria. Cada acorde contava uma história diferente. Cristiano não conseguiu mais ficar quieto. "Benedito", ele interrompeu suavemente. "Onde o senhor aprendeu a tocar assim?" Benedito parou por um momento, olhou para o jurado e sorriu timidamente. "A vida ensina muita coisa para quem está prestando atenção." Ele respondeu simplesmente e voltou a tocar. A resposta enigmática deixou todos ainda mais curiosos. Havia claramente uma história por trás daquele homem simples, uma história que ninguém no estúdio conhecia. Sandra estava completamente fascinada agora. Como empresária musical, ela tinha um olho treinado para identificar talentos especiais, e o que estava ouvindo era inequivocamente especial. "Benedito", ela chamou suavemente. "Essa música é sua?" "É", ele respondeu sem parar de tocar. "Compus há muitos anos." A revelação caiu como uma bomba no estúdio. Benedito não era apenas um músico talentoso, era também um compositor. Aquela música linda e complexa que estava hipnotizando a todos havia saído da mente daquele homem humilde. A plateia começou a sussurrar entre si, processando essa nova informação. Algumas pessoas começaram a se sentir envergonhadas pelas risadas iniciais. Outras estavam genuinamente impressionadas com a reviravolta da situação. Benedito se aproximava do momento em que começaria a cantar, e a tensão no ar era palpável. Se ele tocava assim, como seria sua voz? A música instrumental já havia quebrado todos os preconceitos, mas ainda havia o grande teste pela frente. Ele reduziu o volume da guitarra gradualmente, preparando o terreno para sua voz entrar. O silêncio no estúdio era quase sagrado agora. 500 pessoas segurando a respiração, esperando para ouvir o que viria a seguir. Marcelo, Sandra e Cristiano estavam completamente focados, suas expressões tendo mudado drasticamente desde o início da apresentação. O que havia começado como uma audição que eles queriam acabar rapidamente, estava se transformando em um dos momentos mais marcantes de suas carreiras como jurados. Benedito olhou para a plateia uma última vez antes de começar a cantar. Havia lágrimas em seus olhos, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alguém que finalmente tinha a chance de mostrar quem realmente era por baixo das aparências. Ele abriu a boca para cantar a primeira palavra, e todo o estúdio, Estrelas do Brasil, se preparou para ser transformado para sempre. Benedito Silva fechou os olhos, respirou fundo uma última vez e abriu a boca para cantar. A primeira palavra que saiu de sua garganta ecoou pelo estúdio Estrelas do Brasil, como um raio em céu sereno.
Sua voz era pura magia. Não era a voz fraca e trêmula que todos esperavam de um homem de 73 anos. Era uma voz potente, afinada, cheia de vida e experiência. Uma voz que carregava décadas de história, de emoção, de técnica aprimorada ao longo de anos de dedicação à música. O impacto foi instantâneo e devastador. E Marcelo Santos, que segundos antes ainda mantinha um resquício de ceticismo, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua boca se abriu involuntariamente, e por alguns segundos, ele simplesmente não conseguiu processar o que estava ouvindo. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não é possível, ele murmurou para si mesmo, mas o microfone da mesa captou suas palavras. Isso não é real. Sandra Oliveira se levantou da cadeira sem perceber. Seus anos de experiência na indústria musical lhe haviam ensinado a reconhecer talento genuíno, mas aquilo estava muito além do que ela considerava talento. Era arte pura, era música em seu estado mais elevado saindo da boca de um homem que minutos antes ela havia tratado com desprezo. Na plateia, a transformação era ainda mais dramática. Pessoas que estavam filmando, esperando flagrar um momento constrangedor, agora gravavam com lágrimas escorrendo pelo rosto. A música que Benedito cantava tinha algo hipnotizante, uma qualidade que tocava diretamente na alma de quem ouvia. "Gente, vocês estão vendo isso?" sussurrou uma jovem na primeira fila para as amigas. "Esse homem é um gênio." Um músico profissional que estava na plateia se virou para a esposa com incredulidade. "Amor, esse cara canta melhor que 90% dos artistas que tocam no rádio. Como é que ninguém conhece ele?" Cristiano Mendes estava completamente hipnotizado. Como produtor musical, ele tinha ouvido milhares de vozes ao longo da carreira, mas havia algo na voz de Benedito que era único, especial, tocante de uma forma que ele nunca havia experimentado. Era técnica perfeita combinada com emoção genuína. Amanda Costa, a apresentadora, sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Em 15 anos conduzindo programas de talento, ela havia presenciado muitos momentos especiais, mas aquilo estava em outro nível. Era televisão histórica acontecendo na sua frente. Benedito continuava cantando, completamente absorto na música. Suas palavras contavam uma história de amor, de sacrifício, de esperança mantida viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Era uma canção que ele havia composto décadas atrás, mas que agora ganhava um significado completamente novo. Na mesa de direção, o produtor Roberto Almeida gesticulava freneticamente para os cameramen. "Foquem nas reações, peguem a plateia chorando. Isso aqui vai viralizar em minutos", ele sussurrava no headset. As câmeras captavam cada detalhe, lágrimas escorrendo pelos rostos na plateia, jurados em estado de choque, técnicos parando o trabalho para ouvir. Era um daqueles momentos raros em que uma produção televisiva se transforma em algo maior que entretenimento. Quando Benedito chegou ao refrão da música, sua voz alcançou notas que deixaram até os técnicos de som impressionados. Não havia microfonia, não havia desafinação. Era perfeição técnica aliada à emoção mais pura que já havia ecoado naquele estúdio. "Helena, minha neta querida", ele cantava, e pela primeira vez mencionava o nome que carregava no coração. "Prometi que ia tentar. Prometi que não ia desistir." A revelação do nome Helena fez Sandra secar as lágrimas rapidamente. Havia uma história por trás daquela apresentação, e como jurada experiente, ela sabia que histórias pessoais eram o que transformava talento em algo inesquecível. Benedito terminou a música em uma nota aguda que ecoou pelo estúdio inteiro antes de se dissipar lentamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 500 pessoas segurando a respiração, processando o que acabavam de presenciar. Então, explodiu a ovação. A plateia inteira se levantou como um só corpo, aplaudindo com uma intensidade que fez as câmeras tremerem. Não eram palmas educadas ou obrigatórias. Era uma ovação genuína, emocionada, de pessoas que sabiam ter presenciado algo especial. Marcelo foi o primeiro jurado a se recompor, mas sua voz saiu completamente diferente de minutos antes. "Benedito, meu Deus, Benedito, eu preciso pedir desculpas. Eu preciso pedir desculpas para o Senhor e para todo mundo que está assistindo.
Sandra estava chorando abertamente agora. Senhor Benedito, em 20 anos julgando talentos, nunca ouvi nada igual. O senhor é extraordinário. Cristiano balançava a cabeça ainda em estado de choque. Benedito, onde o senhor aprendeu a cantar assim? O senhor é músico profissional? Benedito enxugou os próprios olhos com a manga da camisa e sorriu timidamente. Fui sim, há muito tempo atrás. Toquei em bares, em casas de show, gravei alguns discos pequenos, mas isso foi em outra vida. Como assim outra vida? Amanda se aproximou, percebendo que havia uma história profunda para ser contada. Bem, Benedito hesitou, olhando para a guitarra em suas mãos. Quando minha neta Helena ficou órfã aos 5 anos de idade, eu larguei tudo para criá-la. A música não dava dinheiro suficiente para sustentar uma criança direito. O estúdio ficou em silêncio absoluto novamente. A história estava ficando ainda mais tocante. Trabalhei de porteiro, de jardineiro, de segurança noturno. Qualquer coisa que desse dinheiro honesto para dar educação e conforto para ela. A música ficou guardada no coração. Sandra se inclinou para a frente, completamente envolvida. E a Helena? Onde ela está agora? Benedito baixou os olhos e a dor em sua voz era palpável. Ela cresceu, se formou, conseguiu um bom emprego na capital, mas acho que ficou com vergonha do avô que trabalhava como porteiro. Faz 3 anos que não converso com ela. 3 anos, Cristiano perguntou visivelmente emocionado. Ela me disse que eu era um sonhador, que música não leva ninguém a lugar nenhum. Disse que eu devia aceitar minha condição e parar de fantasiar. Brigamos feio e desde então, a plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra daquela história que estava se revelando mais tocante a cada momento. Mas antes dela ir embora, Benedito continuou, sua voz tremendo. Ela era pequenininha e me fez uma promessa. Disse que quando crescesse, ia me ajudar a voltar a tocar música. Disse que queria ver o vovô nos palcos de novo. E foi por isso que o senhor veio aqui? Amanda perguntou suavemente. Vim porque quero que ela saiba que o avô dela não é apenas um porteiro. Quero que ela veja que os sonhos não morrem, que nunca é tarde para tentar de novo. Se ela estiver assistindo, ele olhou diretamente para as câmeras. Helena, minha neta querida, este é o seu vovô. O vovô que você conheceu pequena, que cantava para você dormir. Não havia uma pessoa seca no estúdio. Técnicos, produtores, seguranças, todos estavam visivelmente emocionados com aquela revelação. Marcelo limpou os olhos e sua voz saiu rouca de emoção. Benedito, o senhor acabou de nos dar a maior lição de vida que já recebemos. Sobre não julgar as pessoas, sobre persistir nos sonhos, sobre o amor de família. O senhor nos humilhou, Sandra disse, mas com um sorriso através das lágrimas. Nos humilhou da forma mais bela possível. Mostrou que somos pequeninhos perto da sua grandeza. Cristiano se levantou da cadeira e começou a aplaudir sozinho. Benedito Silva, o senhor não é apenas um talento excepcional, o senhor é um exemplo de vida. E eu tenho certeza absoluta que sua neta está assistindo e se orgulhando imensamente do avô que tem. A plateia explodiu em aplausos novamente, e desta vez Benedito sorriu abertamente, acenando com timidez para as pessoas que minutos antes riam dele. Benedito, Amanda se aproximou. O que o senhor gostaria de dizer para Helena se ela estiver assistindo agora? Benedito olhou diretamente para a câmera principal, seus olhos brilhando com lágrimas de esperança. Helena, minha neta do coração, o vovô nunca parou de te amar. E nunca parou de sonhar. Se você me der uma chance, quero cantar para você de novo. Quero que você saiba que o amor que tenho por você foi o que me deu forças para estar aqui hoje. Naquele momento, o celular da produção começou a tocar insistentemente. Roberto Almeida atendeu rapidamente e seu rosto se iluminou. Ele fez sinais frenéticos para Amanda. Benedito, Amanda disse com um sorriso enorme. Acho que o senhor vai querer ouvir isso. Nossa produção acabou de receber uma ligação. Uma jovem chamada Helena está tentando entrar em contato com o programa. Ela diz que é sua neta e que está assistindo agora. O mundo parou para Benedito Silva naquele momento. Seus sonhos mais ousados estavam se realizando ao mesmo tempo. Reconhecimento musical e reencontro com a neta amada.
e o programa Estrelas do Brasil havia acabado de presenciar um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira. O estúdio Estrelas do Brasil vivia um momento de suspense absoluto. Roberto Almeida, o produtor executivo, segurava o telefone com mãos trêmulas enquanto conversava rapidamente com alguém do outro lado da linha. A plateia inteira estava em silêncio, observando cada expressão do seu rosto, tentando entender o que estava acontecendo. Benedito Silva permanecia no centro do palco, segurando sua guitarra velha, com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. A possibilidade de reencontrar Helena depois de 3 longos anos de silêncio era mais do que ele havia ousado sonhar quando decidiu se inscrever no programa. Roberto, o que está acontecendo? Amanda Costa sussurrou, aproximando-se da mesa de direção. Seus instintos de apresentadora lhe diziam que aquele momento poderia se tornar o mais marcante da história do programa. Roberto cobriu o microfone do telefone e se virou para Amanda com os olhos brilhando. É ela. É realmente a neta dele. Ela está chorando tanto que mal consegue falar. Quer conversar com o avô agora? A informação se espalhou pelo estúdio como fogo em palha seca. Marcelo Santos se levantou da cadeira dos jurados. Sandra Oliveira estava com as mãos no peito e Cristiano Mendes balançava a cabeça em total incredulidade com a reviravolta que aquela noite estava tomando. Benedito, Amanda se aproximou dele com cuidado. Sua neta Helena está na linha. Ela assistiu sua apresentação pela televisão e quer falar com o senhor. O senhor aceita conversar com ela aqui, na frente de todos? As lágrimas que Benedito havia conseguido controlar voltaram a escorrer pelo seu rosto enrugado. 3 anos. 3 anos de saudade, de noites mal dormidas, de se perguntar se havia feito algo errado, se poderia ter sido um avô melhor. Aceito, ele disse, sua voz saindo rouca de emoção. Aceito sim. Roberto correu até o palco com um telefone sem fio, conectado ao sistema de som do estúdio. Benedito, ela está muito emocionada. Pode ser que ela demore para conseguir falar. Benedito pegou o telefone com mãos que tremiam visivelmente. A plateia inteira estava inclinada para a frente, como se quisessem ouvir melhor aquela conversa que prometia ser histórica. Alô? Benedito disse no telefone, sua voz ecoando pelos alto-falares do estúdio. Do outro lado da linha, soluços entrecortados eram audíveis para todos. Por alguns segundos, que pareceram eternos, só se ouvia o choro emocionado de uma jovem que estava tentando encontrar palavras para um momento que havia sonhado há anos. Vovô? A voz de Helena finalmente conseguiu sair, quebrada pela emoção, mas clara o suficiente para que todo o estúdio ouvisse. Vovô, é você mesmo? A reação de Benedito foi imediata e devastadora. Ele desabou a chorar como uma criança, segurando o telefone com as 2 mãos como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Helena, minha neta do coração, é você, minha filha? Vovô, me perdoa pelo amor de Deus. Helena gritava do outro lado da linha, sua voz carregada de uma dor que havia guardado por anos. Eu fui horrível com o senhor. Eu disse coisas terríveis. Na plateia, não havia uma pessoa que não estivesse chorando. Aquele reencontro estava tocando em algo muito profundo na alma de todos que assistiam. Famílias separadas, orgulho ferido, amor que resiste mesmo quando parece perdido. Não, minha filha. Benedito conseguiu falar entre os soluços. Você não foi horrível. Eu que não soube te explicar direito. Eu que fui teimoso demais. Vovô, eu sempre soube que o senhor era especial. Sempre soube que tinha talento. Eu só estava com medo. A revelação fez Benedito parar de chorar por um momento. Medo de quê, minha neta? Medo de que o senhor voltasse para a música e me esquecesse. Medo de que eu perdesse o único pai que eu conheci. Falei aquelas coisas horríveis porque estava com medo de ficar sozinha no mundo. O estúdio inteiro estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra daquela conversa que estava revelando camadas de emoção que ninguém esperava. Sandra Oliveira estava soluçando abertamente, e até Marcelo Santos, conhecido por seu humor sarcástico, enxugava os olhos discretamente. Helena, minha filha preciosa, Benedito disse, sua voz ganhando uma força que surpreendeu a todos. Você nunca poderia perder meu amor. Tudo que eu fiz na vida foi pensando em você.
Larguei a música para te criar, mas nunca deixei de sonhar que um dia a gente ia cantar junto de novo. A gente costumava cantar junto quando eu era pequenininha, Helena disse, e agora sua voz estava mais controlada, carregada de nostalgia. O senhor me ensinava as músicas que compunha, e você cantava como um anjo. Benedito sorriu através das lágrimas. Igual sua avó cantava. Cristiano Mendes se inclinou para a frente, fascinado não apenas com a reunião familiar, mas com as revelações sobre o passado musical de Benedito que continuavam surgindo. Benedito, ele interrompeu gentilmente. O senhor compunha músicas profissionalmente? Compunha sim, Benedito respondeu ainda segurando o telefone. Helena, conta para eles. Conta como era nossa casa quando você era pequenininha. Vovô compunha as músicas mais lindas do mundo, Helena disse, sua voz agora chegando clara através dos alto-falares. Nossa casa estava sempre cheia de música. Ele me ensinava a tocar violão, me ensinava a cantar. Eu cresci achando que todo mundo tinha um avô compositor. Amanda Costa se aproximou, percebendo que havia ainda mais história para ser contada. Helena, o que mudou? Por que vocês se afastaram? Um silêncio pesado tomou conta da linha. Era uma pergunta dolorosa, mas necessária para entender completamente aquela história de família. Eu me formei na faculdade, Helena começou devagar. Consegui um emprego bom na capital, mas quando cheguei aqui, as pessoas me perguntavam sobre minha família. Eu ficava com vergonha de dizer que meu avô trabalhava como porteiro. A confissão foi como uma punhalada no coração de Benedito, mas ele apenas ouviu em silêncio. Aí um dia eu voltei para casa e falei aquelas coisas terríveis para o vovô. Disse que ele devia parar de sonhar com música, que devia aceitar a realidade. Mas eu só estava falando da minha própria vergonha, do meu próprio medo. Você estava protegendo seu coração, Benedito disse suavemente. E eu entendo, minha filha. Não, vovô. Eu estava sendo egoísta e cruel. O senhor sacrificou seus sonhos para me criar, e eu paguei com ingratidão. Marcelo Santos não conseguiu mais ficar em silêncio. Helena, posso falar uma coisa? Eu sou músico há 20 anos e posso garantir que seu avô tem um talento que 99% dos artistas que eu conheço gostariam de ter. Eu sempre soube, Helena exclamou. Por isso tinha tanto medo. Sabia que se ele voltasse para a música, ia fazer sucesso e eu ia perder ele. Minha neta, Benedito disse, sua voz carregada de todo o amor que havia guardado durante anos. Você nunca ia me perder. Nunca. Você é a razão de eu estar vivo. Sandra se levantou da mesa dos jurados e se aproximou de Benedito. Helena, posso te garantir que seu avô acabou de nos dar a apresentação mais emocionante que já vimos neste programa. E posso te garantir também que ele falou o seu nome com tanto amor que não sobrou dúvida para ninguém aqui sobre o que você representa na vida dele. É verdade? Helena perguntou, sua voz cheia de esperança. É verdade. Todos os 3 jurados responderam ao mesmo tempo. Roberto Almeida se aproximou de Amanda e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu e se virou para Benedito. Benedito, nossa produção gostaria de fazer uma proposta. Que tal trazermos Helena aqui para o estúdio? Ela mora na capital, não mora? Moro! Helena gritou do telefone antes de Benedito responder. Moro a 40 minutos daqui. Posso ir agora. Por favor, deixa eu ir ver meu vovô. A plateia explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Aquela história estava se transformando em algo maior que um programa de televisão. Estava se tornando um momento de pura humanidade. Helena, Amanda disse no telefone. Vamos mandar uma produção te buscar agora mesmo. Você aceita vir aqui para se reencontrar com seu avô pessoalmente? Aceito, claro que aceito. Estou saindo de casa agora. Benedito estava radiante, abraçando a guitarra como se ela fosse Helena. 3 anos de separação estavam prestes a terminar da forma mais linda possível. Benedito, Cristiano disse, enquanto esperamos Helena chegar, o senhor não gostaria de tocar mais alguma coisa para nós? Tem uma música que eu compus para ela quando era pequeninha, Benedito disse, ajustando a guitarra. Sempre sonhei em cantar essa música com ela de novo. Enquanto Helena estava a caminho do maior reencontro de suas vidas, Benedito começou a tocar a melodia mais doce que aquele estúdio já havia ouvido. Uma canção de ninar que havia embalado os sonhos de uma menina órfã e que agora ia embalar o reencontro mais emocionante da televisão brasileira.
O Brasil inteiro estava prestes a chorar de alegria. Benedito Silva posicionou os dedos nas cordas da guitarra velha e começou a tocar a melodia mais doce que já havia ecoado no estúdio Estrelas do Brasil. Não era uma música complexa tecnicamente, mas tinha algo que tocava diretamente no coração de quem ouvia. Era uma canção de ninar, composta com todo o amor de um avô por sua neta pequena. "Dorme, minha Helena, que o vovô está aqui", ele começou a cantar, sua voz saindo mais suave que seda. "Sonha com estrelas, que eu vou te proteger." A plateia inteira estava hipnotizada. Não era apenas uma apresentação musical. Era um homem de 73 anos cantando diretamente para a neta que estava a caminho, depois de 3 anos de separação. Era amor puro transformado em melodia. Sandra Oliveira estava com as mãos no peito, visivelmente emocionada. Como empresária musical experiente, ela reconhecia a qualidade quando ouvia, mas aquilo transcendia qualquer análise técnica. Era a arte nascida do sentimento mais genuíno. "Benedito", ela interrompeu suavemente quando ele terminou o primeiro verso. "Essa música é linda demais. O senhor compôs especialmente para Helena?" "Compus quando ela tinha 5 anos", Benedito respondeu, parando de tocar por um momento. "Ela havia perdido os pais em um acidente de carro e veio morar comigo. Nas primeiras noites, ela chorava muito, tinha pesadelos. Aí eu compus essa canção para acalmar ela." A revelação sobre como Helena chegou até Benedito adicionou uma camada ainda mais profunda à história. A plateia absorveu cada palavra em silêncio respeitoso. Marcelo Santos se inclinou para a frente, completamente envolvido. "E o senhor criou ela sozinho?" "Sozinho, sim", Benedito confirmou com orgulho. "Ela era uma criancinha assustada, mas muito inteligente. Eu larguei minha carreira musical na mesma semana que ela chegou." "Como assim largueu a carreira?" Cristiano Mendes perguntou, sua curiosidade profissional despertada. Benedito olhou para a guitarra, como se ela guardasse todas as memórias daqueles anos. "Eu tinha uma banda, tocávamos em casas noturnas, fazíamos shows pelo interior. Não era fama grande, mas dava para viver da música. Mas criança pequena precisa de estabilidade, horário certo, escola, médico." "E aí o senhor mudou de profissão?" Amanda Costa se aproximou, percebendo que havia uma história inspiradora sendo revelada. "Arrumei emprego de porteiro noturno num prédio comercial. Trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Durante o dia ficava com Helena, levava na escola, ajudava com lição de casa, ia nas reuniões de pais." A plateia estava completamente absorvida pela narrativa. Era impossível não se emocionar com um homem que havia sacrificado seus sonhos pelo bem-estar de uma criança órfã. Mas a música nunca saiu do coração. Benedito continuou. "Nas horas vagas eu compunha canções para Helena, ensinava ela a tocar violão, cantávamos juntos. Nossa casa era pequena, mas estava sempre cheia de música." "O senhor nunca pensou em voltar para a carreira musical?" Sandra perguntou. "Pensei muitas vezes", Benedito admitiu. "Principalmente quando Helena cresceu e não precisava mais tanto de mim. Mas aí ela entrou na faculdade, precisava de dinheiro para estudar, para comprar livros, para se manter." Cristiano balançava a cabeça em admiração. "Então o senhor continuou trabalhando como porteiro para bancar os estudos dela?" "Trabalhei como porteiro, como jardineiro, como segurança. Qualquer emprego honesto que desse dinheiro para ela ter uma vida melhor que a minha." A emoção no estúdio estava atingindo níveis impossíveis de ignorar. Técnicos de som enxugavam os olhos discretamente, cameramen tinham que piscar várias vezes para manter o foco. E na plateia, pessoas abraçavam estranhos como se fossem da família. "Benedito", Amanda disse, sua voz embargada. "O senhor tem ideia do quanto é especial? Do exemplo de vida que representa?" "Não fiz nada demais", Benedito respondeu com humildade genuína. "Qualquer avô faria o mesmo pela neta." "Não, senhor." Marcelo o interrompeu, sua voz saindo mais séria que habitual. "Não é qualquer pessoa que sacrifica uma carreira inteira por amor. O que o senhor fez foi heróico." Nesse momento, Roberto Almeida se aproximou correndo, com o telefone na mão e uma expressão de urgência. "Pessoal, Helena está chegando. O carro da produção está entrando no estacionamento agora." O estúdio inteiro explodiu em excitação. 500 pessoas se movimentaram nas cadeiras, tentando ver melhor.
preparando-se para presenciar o reencontro que todo o Brasil estava esperando. Benedito, Amanda disse, como o senhor está se sentindo? Nervoso? Nervoso e feliz ao mesmo tempo, ele admitiu, afinando a guitarra nervosamente. Faz 3 anos que não vejo minha neta. Não sei se ela mudou muito, se vai me reconhecer direito. Tenho certeza que ela não mudou onde importa, Sandra disse carinhosamente. Amor de família não muda nunca. Cristiano teve uma ideia súbita. Benedito, enquanto esperamos Helena chegar, posso fazer uma pergunta técnica? Onde o senhor aprendeu a tocar com essa perfeição? Aprendi sozinho, Benedito respondeu. Quando jovem, não tinha dinheiro para professor. Ficava ouvindo discos e tentando imitar. Levei anos para desenvolver a técnica. Isso explica muito, Cristiano disse, impressionado. Músicos autodidatas às vezes desenvolvem um estilo único, uma personalidade musical que conservatórios não conseguem ensinar. O senhor gravou álbuns? Sandra perguntou. Gravei 2 discos independentes nos anos 90. Venderam pouco, mas eu estava orgulhoso. Helena sempre pedia para ouvir os discos do vovô. Marcelo teve uma revelação súbita. Benedito Silva. Espera aí. O senhor não é o compositor de Noites do Interior? Benedito ficou surpreso. Conhece essa música? Conheço. Cara, essa música tocava nas rádios quando eu era adolescente. Eu aprendi a tocar violão com ela. A revelação deixou todos no estúdio em choque. Benedito não era apenas um músico talentoso desconhecido. Era alguém que havia composto música que marcou uma geração inteira. Não acredito! Sandra exclamou. A música que ensinou metade dos violonistas do Brasil a tocar foi composta pelo senhor? Foi uma das poucas que fizeram sucesso. Benedito disse modestamente. Uma das poucas? Cristiano estava incrédulo. Senhor, Noites do Interior é um clássico. É patrimônio da música brasileira. A plateia, ao ouvir aquela revelação, explodiu em aplausos ainda mais intensos. Muitas pessoas na audiência conheciam aquela música. Haviam crescido ouvindo, sem nunca saber quem era o compositor. Nesse momento exato, as portas do estúdio se abriram e uma jovem de aproximadamente 25 anos entrou correndo. Era Helena, os cabelos desalinhados pela pressa, lágrimas escorrendo pelo rosto, procurando desesperadamente pelo avô que não via há 3 anos. Quando seus olhos encontraram Benedito no palco, o tempo parou para os dois. Vovô! Ela gritou, correndo em direção ao palco sem se importar com as câmeras, com a plateia, com nada além do reencontro que havia sonhado durante anos. Benedito largou a guitarra no chão e abriu os braços, pronto para abraçar a neta que era sua razão de viver. O Brasil inteiro estava prestes a presenciar o abraço mais emocionante da televisão nacional. Helena Silva correu pelo corredor central do estúdio, Estrelas do Brasil, como se sua vida dependesse daqueles passos. Ela era uma jovem de 25 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo apressado, vestindo uma blusa simples e calça jeans que mostravam que havia saído de casa às pressas. Seus olhos castanhos, idênticos aos do avô, brilhavam com lágrimas que escorriam livremente pelo rosto. A plateia inteira se virou para acompanhar sua corrida em direção ao palco. Muitas pessoas se levantando das cadeiras para ver melhor aquele momento que prometia ser histórico. Câmeras seguiam cada movimento dela, captando a emoção pura estampada em suas feições. Benedito Silva havia largado a guitarra no chão do palco e estava de braços abertos, seus 73 anos parecendo sumir diante da felicidade que irradiava de seu rosto enrugado. As lágrimas escorriam por suas bochechas sem nenhum constrangimento e todo o seu corpo tremia de emoção. Quando Helena subiu no palco e se jogou nos braços do avô, o estúdio inteiro explodiu em uma ovação que fez as estruturas do prédio vibrarem. Era impossível assistir aquele abraço sem se emocionar. 3 anos de separação, de orgulho ferido, de saudade guardada, tudo se dissolvendo naquele momento de puro amor familiar. Vovô, meu vovô querido, Helena soluçava contra o peito de Benedito, abraçando-o com força como se temesse que ele fosse desaparecer novamente. Eu senti tanto sua falta, tanto, Benedito assegurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, uma mão acariciando seus cabelos, a outra apertando suas costas. Minha neta do coração, minha menina, você está aqui?
Você realmente está aqui? A plateia estava em pé, aplaudindo e chorando ao mesmo tempo. Não eram apenas espectadores de um programa de televisão. Eram testemunhas de um milagre familiar acontecendo na frente deles. Marcelo Santos estava completamente destruído emocionalmente. Mano, ele disse para Sandra, sua voz rouca de tanto chorar. Nunca vi nada igual na vida. Isso aqui é o amor mais puro que existe. Sandra Oliveira nem conseguia falar direito. Estava com as duas mãos no peito, observando aquele reencontro com uma emoção que a pegou completamente desprevenida. É a coisa mais linda que já presenciei, ela murmurou. Cristiano Mendes balançava a cabeça em total incredulidade. Gente, estamos gravando história da televisão brasileira. Esse momento vai ser lembrado para sempre. Amanda Costa se aproximou do avô e neta que ainda estavam abraçados, respeitando o momento íntimo, mas sabendo que precisava conduzir aquela situação histórica. Helena, ela disse suavemente, como você está se sentindo? Helena se afastou um pouco de Benedito, mas sem soltar suas mãos, como se precisasse manter o contato físico para ter certeza de que aquilo não era sonho. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas brilhavam com uma alegria que iluminava todo o palco. Eu nem sei explicar, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Quando vi meu avô na televisão cantando, eu desabei. Entendi o quanto fui injusta, o quanto machuco ele. Não, minha filha, Benedito a interrompeu, segurando seu rosto com as duas mãos. Você não foi injusta, você estava protegendo seu coração. Eu entendo. Não, vovô, eu estava sendo egoísta, Helena insistiu, sua voz ganhando força. O Senhor sacrificou sua carreira musical para me criar, me deu amor, educação, tudo. E eu paguei com ingratidão. A plateia absorvia cada palavra daquela conversa em silêncio respeitoso. Era impossível não se emocionar com a honestidade crua daqueles dois se acertando depois de anos de separação. Helena, Sandra se aproximou, completamente tocada. Seu avô nos contou como ele criou você. É uma das histórias mais bonitas que já ouvimos. Ele é o homem mais incrível do mundo, Helena disse, olhando para Benedito com adoração genuína. Quando meus pais faleceram, eu era uma criança assustada. Ele me acolheu, me amou, abriu mão de tudo por mim. E você se formou, conseguiu uma vida independente, Cristiano observou. Isso é o maior orgulho que um avô pode ter. Mas eu me perdi no caminho, Helena admitiu, enxugando as lágrimas. Comecei a ter vergonha das nossas origens humildes. Quando as pessoas perguntavam sobre minha família, eu mentia. Dizia que meu avô era aposentado. A confissão foi dolorosa, mas necessária. Benedito apenas ouvia, sem julgamento, segurando as mãos da neta. Aí um dia explodi e falei aquelas coisas terríveis para ele. Helena continuou. Disse que ele devia parar de sonhar com música, que devia aceitar a realidade. Mas eu só estava projetando minha própria vergonha. E você aprendeu que estava errada. Amanda observou carinhosamente. Aprendi da pior forma possível, Helena disse, olhando nos olhos de Benedito. Fiquei 3 anos sem falar com o homem que me deu tudo na vida. 3 anos perdidos por causa do meu orgulho bobo. Marcelo não conseguiu mais ficar em silêncio. Helena, posso falar uma coisa? Seu avô não é só um cara que trabalhou como porteiro. Seu avô é um gênio musical que compôs Noites do Interior. Como? Helena arregalou os olhos, olhando para Benedito em surpresa total. Vovô, o senhor nunca me contou isso. Você conhece a música? Benedito perguntou timidamente. Conheço! Vovô, essa música tocava direto na rádio quando eu era adolescente. Eu não sabia que era sua. A revelação adicionou uma nova camada de emoção ao reencontro. Helena estava descobrindo que seu avô não era apenas o homem humilde que a criou, mas também um artista que havia marcado uma geração inteira. Por que nunca me contou? Ela perguntou, sua voz misturando surpresa com admiração. Porque aquilo era passado. Benedito respondeu simplesmente. O que importava era cuidar de você. Sandra estava completamente fascinada com a dinâmica familiar. Helena, como você se sente sabendo que cresceu sendo criada por um compositor famoso? Me sinto orgulhosa e envergonhada ao mesmo tempo, Helena admitiu. Orgulhosa por ter sido criada por um gênio
envergonhada por ter negado isso durante tanto tempo. Você era criança, Benedito a consolou. Agora é mulher adulta. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Helena teve uma ideia súbita. Vovô, o senhor se lembra da canção de ninar que cantava para mim? Lembro, minha filha. Posso cantar com o senhor? Igual fazíamos quando eu era pequena? O estúdio inteiro prendeu a respiração. A possibilidade de presenciar avô e neta cantando juntos depois de anos de separação era emocionalmente devastadora. Benedito pegou a guitarra do chão, seus olhos brilhando com uma alegria que ninguém ali havia visto antes. Seria a maior alegria da minha vida. Cristiano se inclinou para a frente, completamente absorto. Pessoal, vocês percebem que estamos prestes a presenciar algo único na história da televisão? Benedito começou a tocar os primeiros acordes da canção de ninar que havia composto décadas atrás para acalmar uma menina órfã assustada. Helena fechou os olhos, deixando a música transportá-la para aqueles momentos preciosos da infância. Quando começaram a cantar juntos, suas vozes se harmonizando perfeitamente, o estúdio Estrelas do Brasil se transformou em algo sagrado. Não era mais um programa de televisão. Era uma celebração do amor familiar, da segunda chance, do poder transformador da música. Dorme, minha Helena, que o vovô está aqui. Eles cantavam juntos. Sonha com estrelas, que eu vou te proteger. A plateia estava em silêncio absoluto, hipnotizada pela beleza daquele momento. Câmeras captavam cada detalhe. As lágrimas escorrendo pelos rostos de avô e neta, a união perfeita de suas vozes, a guitarra velha que havia sido testemunha de tantos momentos especiais. Quando terminaram a música, a ovação foi ensurdecedora. 500 pessoas de pé, aplaudindo não apenas uma apresentação musical, mas a celebração do amor que supera qualquer barreira. Helena, Amanda disse, completamente emocionada. O que você gostaria de dizer para seu avô agora? Helena segurou as mãos de Benedito e olhou diretamente em seus olhos. Vovô, eu quero que o senhor volte a fazer música. Quero que o Brasil inteiro conheça o talento que eu tive o privilégio de ter em casa todos esses anos. E eu quero que você seja minha empresária. Benedito sorriu através das lágrimas. Quero que a gente construa esse novo capítulo juntos. A plateia explodiu novamente. Era o final perfeito para uma história que havia começado com humilhação e estava terminando em redenção completa. Mas Roberto Almeida, o produtor, se aproximou com uma expressão que indicava que havia mais surpresas pela frente. Pessoal, ele anunciou, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Estamos recebendo ligações de gravadoras, de casas de show, de produtores musicais do país inteiro. Todo mundo quer trabalhar com Benedito Silva. O sonho que havia sido interrompido décadas atrás estava prestes a renascer de forma mais grandiosa do que jamais havia imaginado. 6 meses haviam se passado desde aquela noite histórica no programa Estrelas do Brasil. E o Teatro Municipal estava completamente lotado. 5.000 pessoas aguardavam ansiosamente para presenciar algo que poucos acreditavam ser possível. Benedito Silva, aos 74 anos, realizando seu primeiro show solo em décadas. As luzes se apagaram lentamente e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. No camarim, Benedito ajustava sua guitarra, agora uma Martin novinha que Helena havia dado de presente. Mas ao lado dela estava a velha companheira, aquela mesma guitarra arranhada que havia causado risos na primeira noite. "Vovô, está nervoso?" Helena perguntou, ajeitando a gravata dele. Ela agora era oficialmente sua empresária e havia transformado completamente a carreira dele nos últimos meses. "Um pouquinho", Benedito admitiu com um sorriso. "Mas é um nervosismo bom, o nervosismo de quem está realizando um sonho." Helena o abraçou carinhosamente. "Lembra quando eu era pequena e dizia que um dia o senhor ia tocar para multidões?" "Lembro, minha filha. Você sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo." Do lado de fora do camarim, o burburinho era intenso. Na plateia estava reunida uma mistura impressionante de pessoas. Fãs que haviam descoberto Benedito através do programa, músicos famosos que vieram prestar homenagem e centenas de avós que se inspiraram na história dele para perseguir seus próprios sonhos adiados. Marcelo Santos estava na primeira fila com a família inteira.
Nos últimos meses, ele havia se tornado um dos maiores defensores de Benedito, sempre falando sobre como aquela noite havia mudado sua perspectiva sobre julgar pessoas pela aparência. Cara, ele disse para a esposa, nunca vou esquecer como tratei aquele homem no primeiro dia. Hoje ele é uma das pessoas que mais admiro no mundo. Sandra Oliveira estava a algumas fileiras atrás, acompanhada de vários artistas que ela empresariava. Desde aquela noite, ela havia mudado completamente seu processo de audições, sempre lembrando que talento não tem idade nem aparência específica. Cristiano Mendes estava na área VIP com produtores musicais de várias gravadoras. Ele havia se tornado o produtor oficial do primeiro álbum de Benedito, que já havia vendido 500.000 de cópias em pré-venda. Amanda Costa estava cobrindo o show para um especial de televisão. A história de Benedito havia se tornado um fenômeno nacional, e ela se orgulhava de ter sido a apresentadora que conduziu aquele momento histórico. Pessoal, uma voz ecoou pelos alto-falares. Com vocês, o homem que nos ensinou que nunca é tarde para perseguir nossos sonhos. Benedito Silva. A ovação que explodiu no teatro foi ensurdecedora. Benedito subiu no palco carregando as duas guitarras, a nova e a velha, sob uma chuva de aplausos que parecia não ter fim. Boa noite, ele disse no microfone, sua voz soando firme e cheia de gratidão. Há 6 meses, eu era um porteiro aposentado que quase desistiu de tocar música. Hoje, estou aqui graças ao amor da minha neta e ao carinho de vocês. A plateia vibrou ainda mais alto. Helena observava da coxia com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Quero começar esta noite, Benedito continuou, com a música que mudou minha vida. Uma música que compus há mais de 20 anos e que descobri que marcou a vida de muitos de vocês. Quando os primeiros acordes de Noites do Interior ecoaram pelo teatro, 5.000 pessoas cantaram junto como se fosse um hino nacional. Era emocionante ver como aquela composição simples havia tocado tantas vidas ao longo dos anos. Benedito cantou com uma emoção que contagiava cada pessoa presente. Sua voz, agora aprimorada por meses de ensaios e cuidados profissionais, soava melhor do que nunca. Durante o show, ele contou histórias sobre sua vida, sobre Helena, sobre os anos trabalhando em empregos humildes. Cada relato arrancava suspiros emocionados da plateia. Vocês sabem, ele disse durante um intervalo entre as músicas. Depois daquela noite na televisão, começaram a me chamar de exemplo. Mas eu não fiz nada de extraordinário. Só amei minha neta do jeito que toda criança merece ser amada. Uma senhora na plateia gritou. Benedito, você nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. É verdade, ele sorriu. E hoje quero fazer algo especial. Quero chamar ao palco a pessoa que tornou tudo isso possível. A menina que me fez prometer que eu tentaria mais uma vez. Helena! Helena subiu no palco sob aplausos calorosos. Estava linda, vestindo um vestido elegante, mas simples, irradiando a felicidade de quem havia reencontrado sua família. Pessoal, Benedito anunciou, esta é minha neta, minha empresária, minha inspiração. E hoje ela vai cantar comigo a música que costumávamos cantar quando ela era pequena. Avô e neta começaram a tocar e cantar a canção de ninar que havia se tornado o símbolo do reencontro deles. Não havia uma pessoa seca na plateia. Era impossível assistir aqueles dois juntos sem se emocionar profundamente. Quando terminaram, Helena se aproximou do microfone. Quero pedir desculpas publicamente ao melhor avô do mundo. Quero dizer que estou orgulhosa de ser neta de Benedito Silva, um dos maiores exemplos de amor e persistência que já existiram. A ovação foi interminável. Benedito abraçou Helena no palco, e aquela imagem se tornou icônica, sendo reproduzida em jornais e redes sociais do país inteiro. Antes de terminar, Benedito disse, quero falar uma coisa importante. Depois daquele programa, recebi milhares de mensagens de pessoas dizendo que minha história as inspirou a perseguir sonhos antigos. A plateia ficou em silêncio, atenta a cada palavra. Tem gente de 70, 80 anos que voltou a pintar, a escrever, a cantar. Tem avó que voltou a dançar, avô que voltou a tocar violão. Isso sim é o verdadeiro milagre. Os aplausos foram calorosos e prolongados.
Por isso quero dedicar esta última música para todos que acreditam que a vida pode recomeçar a qualquer momento. Para todos que escolheram o amor em vez do orgulho. Para todos que sabem que sonhos não têm data de validade. Benedito começou a tocar uma música nova, composta especialmente para aquela noite. Era uma canção sobre segundas chances, sobre perdão, sobre o poder transformador do amor familiar. A letra falava de um homem que quase desistiu, de uma neta que se perdeu, de um reencontro que mudou 2 vidas e inspirou milhões. Era a história deles transformada em melodia. Quando a música terminou, o teatro inteiro se levantou em uma ovação que durou mais de 10 minutos. Benedito e Helena acenavam para a plateia, completamente emocionados com o carinho que recebiam. Nos bastidores, Marcelo, Sandra e Cristiano aguardavam para cumprimentar o artista que haviam quase dispensado 6 meses atrás. Benedito, Marcelo disse, abraçando-o forte. Obrigado por nos ensinar a maior lição de vida que já recebemos. Obrigado por me darem uma segunda chance, Benedito respondeu. Sandra estava visivelmente emocionada. Senhor, o que aconteceu aquela noite mudou não só sua vida, mas a nossa também. Aprendemos a nunca mais julgar pelas aparências. E eu aprendi que família é tudo. Helena completou, abraçando os 3 jurados que se tornaram amigos queridos. Cristiano balançou a cabeça, ainda impressionado. Benedito, o senhor sabe que sua história virou fenômeno mundial? Tem gente do mundo inteiro mandando mensagens de carinho. O mais importante, Benedito disse, olhando para Helena, é que minha família está unida de novo. O resto é consequência do amor. Naquela noite, milhares de pessoas saíram do teatro transformadas. Não haviam assistido apenas a um show musical. Haviam presenciado uma celebração da vida, da família, da perseverança. Nos dias seguintes, as redes sociais foram inundadas de vídeos de avós tocando guitarra, netos procurando avós perdidos, famílias se reconciliando. A história de Benedito e Helena havia plantado sementes de amor e perdão pelo país inteiro. O programa Estrelas do Brasil ganhou diversos prêmios por aquele episódio histórico, mas o maior prêmio foi ter sido o palco de uma das mais belas lições de vida já transmitidas na televisão brasileira. Meses depois, Benedito lançou uma fundação junto com Helena para ajudar idosos a perseguirem talentos artísticos abandonados. Centenas de pessoas se inscreveram, provando que sonhos realmente não têm idade. E sempre que alguém perguntava para Benedito qual era o segredo para nunca desistir, ele respondia com um sorriso. O amor verdadeiro não envelhece, e enquanto há amor, há esperança de recomeçar. A história do homem que pediu comida em troca de música e acabou ganhando o coração de uma nação se tornou lenda. Uma lenda que continua inspirando pessoas a acreditarem que nunca, jamais, é tarde demais para tentar de novo.